Fala para quem está do teu lado, diz: o Senhor te ama. Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida. Quantos crê nisso? Diz glória a Deus. Queridos, como nós estávamos falando, como foi retratado, ressaltado pelo Ministério Kids. Hoje nós estamos aqui para comemorar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de dizer que eu e você somos mais do que vencedores. Por quê, pastor? Porque Jesus ressuscitou. Jesus nos amou de uma maneira tal que Ele decidiu ir às últimas consequências por mim e por você. Pagar o preço que precisava ser pago. Por que a salvação só em Cristo? Porque é Ele, irmão. É Ele, minha irmã. Foi Ele. Por razão dele nós estamos aqui hoje. Nós podemos dizer que uma eternidade abençoada nos aguarda. Uma eternidade abençoada nos espera. Por causa dele. Por causa dele, eu e você não precisamos temer a morte. Temer o dia de partida dessa terra. Por quê? Porque ele ressuscitou. Tudo isso começou com a promessa do Senhor a Moisés. Quando Israel estava cativo no Egito por 430 anos, e o Senhor levanta o libertador, Moisés. E o Senhor diz a Moisés para celebrar a Páscoa, pegar o cordeiro pascual e comê-lo. Comer o cordeiro pascual, porque esse cordeiro ele ia pagar um preço, ele ia nos dar vida. Ele viria, e então isso começa ali no Egito, na cidade do Cairo. Começa a libertação do povo de Israel. Começa o tempo aonde o Senhor nos chama para a eternidade com Ele. E essa noite eu quero falar com você sobre que nós somos alvos da misericórdia de Deus. Eu e você somos alvos da misericórdia de Deus. O que o senhor está falando, pastor? Eu quero dizer que você é alvo da misericórdia de Deus, irmão. Se você acha que é difícil, está difícil, não é fácil, ou talvez você olha para você e diz: eu não posso, eu não dou conta, eu não sou ninguém. Eu quero dizer que você é alguém. Você é alvo da misericórdia de Deus. Abre comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 62. Mateus 27, 62. E Mateus 28, de 1 a 10. Eu quero ler com você esses 15 versículos e eu quero falar sobre eles nessa noite. Hoje é dia de comermos a ceia, a primeira ceia do mês, a ceia da igreja, aonde nós apontamos para o Cristo. E hoje é um dia especial, por quê? Porque hoje celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. O domingo pascual, o domingo da ressurreição, o domingo da vida. O cristianismo, a igreja, ela toda está empenhada no domingo da ressurreição. Não é na sexta da morte, mas é no domingo da ressurreição. É no domingo onde o nosso Salvador, ele se levantou daquela sepultura, daquele túmulo. E ele deixou ele vazio, ele deixou um vago. E ele conquistou algo que eu e você precisávamos que fosse conquistado por nós. Quantos encontraram Mateus 27, 62, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, falava de Jesus, enquanto vivia disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem
E depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, ou seja, o caso, o falatório, pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Primeiro, eu quero ler esses versículos e abrir um parênteses aqui. Eu quero que você entenda a primeira coisa nessa noite, nesse culto de Páscoa, nesse domingo de Páscoa. Primeira coisa que eu quero que você entenda na sua vida, que o diabo, o inimigo, o seu adversário, ele fará de tudo para roubar a tua herança. Fala para quem está do teu lado, diz: cuidado. Mais forte, diga: cuidado. Porque o inimigo fará de tudo. Tudo é o que, gente? O que significa tudo, gente? Tudo. Então, tudo é tudo. E o diabo fará de tudo para te roubar a tua herança. Roubar o teu legado. Roubar a tua bênção. Roubar a tua paternidade. O teu direito de filho de Deus. Satanás fará de tudo na vida. Preste atenção, gente. O inimigo fará de tudo na nossa caminhada na terra para nos roubar a nossa herança. O direito que nos foi dado do homem e da mulher se reconciliar com Deus e tornar filhos, herdeiros de Deus. O inimigo fará de tudo. Aqui nesse texto nos ressalta que aqueles principais sacerdotes e os fariseus, eles foram a Pilatos, ao governador, e disse: governador, olha, nós precisamos guardar o corpo de Jesus. Nós vamos guardar o sepulcro de Jesus. Por quê? Porque os discípulos vão roubar o corpo. Porque esse embusteiro, esse cara dizia que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E nós precisamos guardar o sepulcro. Olhe para mim. Olha a ação do inimigo. Olha a ação dos demônios. Olha a ação do diabo. Primeira coisa que eu quero abrir um parênteses aqui. Você precisa entender que o meu chamado, o teu chamado, não é um chamado carnal. É um chamado espiritual. Fala comigo, diz: o meu chamado, a minha fé é espiritual. Há uma guerra espiritual. Presta atenção, muita gente fica brigando, o marido com a esposa com o marido, filho com o pai com o filho, avô com o neto, e fica uma confusão de religião, de tantas coisas na vida. E eu quero te dizer que a maioria das coisas da nossa vida não são carnais, são espirituais. E nós precisamos discernir as coisas espirituais. Presta atenção, irmãos. Entendam algo muito importante nessa noite. O nosso chamado é um chamado espiritual e nós precisamos agir como tal. Então você precisa entender uma coisa na sua vida. Você precisa ter cuidado com a tua vida. Você precisa ter cuidado com a tua família, com a tua fé. Por quê, pastor? Porque o inimigo fará de tudo para roubar a tua herança, roubar a tua vida espiritual, roubar o teu legado, roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes uma coisa que você pensa que é natural, é coisa... Não, gente, tem coisa espiritual por trás. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu quero te dizer? Primeira coisa que eu quero te trazer é um conceito espiritual nessa noite. Você precisa entender neste domingo de Páscoa que a nossa guerra é uma guerra espiritual. E tem gente lutando no nível da carne. Esses homens queriam guardar o sepulcro carnalmente. Mas eu quero dizer para você que isso aqui estava numa atmosfera, numa ótica espiritual. E eles estavam indo por um lado carnal. E eles queriam guardar o corpo. Mas, olhando para o outro lado, o inimigo também, ele quer desmantelar todo o nosso histórico espiritual, toda a nossa estrutura espiritual, toda a nossa estrutura de fé.
de vida cristã. Olhe para mim. E o inimigo faz de tudo para você discutir com o irmão de igreja, com a situação, com a coisa, com outra, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho. Tantas coisas que acontecem, querido, para te tirar do centro da tua fé, para te abalar, para te desestruturar. O inimigo quer nos roubar a nossa herança. O inimigo quer tirar de nós o nosso direito. Ele quer arrancar de você tudo aquilo que você precisa e que você tem de direito, de bênção na sua vida. E muitas vezes acontece tantas coisas no meio da igreja, no seio da igreja, com pessoas, com situações, para te desestimular espiritualmente, para te desestruturar espiritualmente. E você precisa ter cuidado, porque senão de repente você está desviado. De repente você perde a sua fé. Você é envolvido por situações, por coisas. E você precisa entender que você tem algo maior. Você carrega algo maior na sua vida. No versículo 1 do capítulo 28 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, né? Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande, o quê? O que está escrito aí? E eis que houve o quê? Um grande terremoto. Não é um terremoto, um grande terremoto. Por quê? Um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. E a sua veste alva como a neve, sem mancha. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, pois sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Ele diz, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me... Por quê? Por que lá me verão? Porque ele ressuscitou. Fala para quem está do lado, diz ele ressuscitou. Você pode vê-lo. Fala para o teu irmão, você pode senti-lo. Você pode tê-lo. Por quê, pastor? Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. No Evangelho de Marcos, o mesmo anjo ressalva essas mulheres. Elas estavam desesperadas. Marcos narra no capítulo 24, versículo 5, narra Marcos que elas estavam ali e desesperadas. Tadeu corpo. O anjo disse assim nas palavras de Marcos: por que buscai entre os mortos? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele faz uma pergunta a elas. Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele faz uma interrogação àquelas mulheres. Ele faz uma pergunta. E essa noite eu quero te trazer uma palavra de esclarecimento. O que o Senhor quer me esclarecer? Eu quero esclarecer que eu e você somos alvos da misericórdia de Deus. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Irmão, a misericórdia de nosso Pai nos guarda.
A misericórdia de nosso Pai, ela nos faz triunfar em meio às adversidades da nossa caminhada na terra. A nossa caminhada na terra não é fácil, é penosa, é dolorosa. Tem dias muito difíceis, tem momentos, tem instantes muito tenebrosos. Mas eu quero te dizer, existe um alvo sobre a sua vida. E esse alvo se chama misericórdia. Misericórdia. O que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo o que Jeremias narra nas suas lamentações. Jeremias no capítulo 23, versículo 22 e 23, Jeremias narrando sobre Israel, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, as suas misericórdias não têm limites, novas são cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Irmão, minha irmã, nós somos alvos do amor do Pai. A cada manhã o céu tem uma expectativa de te abençoar. O céu está pronto para visitar você. O céu está pronto para mover na sua vida, na sua casa, na sua história, nos seus sonhos, no seu ministério, na sua empresa, no seu trabalho, no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara, aonde você estiver, o céu está pronto a se manifestar. E você diz: mas por que, pastor? Por que eu sou alvo da misericórdia de Deus? Sabe por quê, meu querido? Porque as misericórdias de Deus, elas estão cercadas de três coisas. Primeiro, promessa. Fala comigo, diz: existe promessas. Fala para quem está do teu lado, diz: existe promessas de Deus para você. Fala mais forte para ele, talvez ele não entendeu. Diz: as misericórdias de Deus são alvos na sua vida. Porque as misericórdias de Deus, elas estão, olha irmãos, elas estão envolvidas pelas promessas de Deus. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, você é gordinho, magrinho, pretinho, branquinho, amarelinho. Não. Não é porque você precisa, não! É porque Deus decidiu salvar a humanidade. E você é humano, você é gente, você é pessoa. Então você é alvo da promessa de Deus. Você todo cascão, você todo rude, você todo rude, você todo terrível que você é, meu irmão e minha irmã, mas as promessas de Deus, elas querem te alcançar. As promessas de Deus, elas querem mudar a sua vida, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Existe misericórdia. Para Jesus ir para aquele sepulcro não foi fácil. Ele suou gotas de sangue no Getsemane. Em Getsemane, ali no jardim de Getsemane, no Getsemane, no lugar da prensa, no lugar da dor, Jesus chegou, seus discípulos adormeceram, como nós vimos aqui, as crianças dormindo, sendo representado. Jesus, ele levanta, agonizado, e os discípulos não conseguem carregar a dor, e ele vem e diz: levanta, o espírito está pronto, mas o corpo não, vocês não conseguem, não tem força. E querido, e a agonia era tão grande, e Jesus pergunta ao Pai: Pai, é possível passar
cessar essa dor, é possível cortar esse negócio, é possível pular essa fase, essa etapa. O pai disse: não, meu filho, é necessário que você morra, é necessário que você vá ao sepulcro, mas ao terceiro dia eu vou te levantar de lá, ao terceiro dia eu vou estar contigo lá, eu vou virar as costas, eu vou te abandonar, mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, eu chego no sepulcro. Eu chego no sepulcro. E Jesus, atormentado, a ponto do teu suor transformar em sangue. Imagina a agonia, imagina a dor, imagina a pressão. Mas olhe para mim, mas havia promessa, Vanessa. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Havia uma misericórdia pela humanidade, Samara. Havia misericórdia para a humanidade. Mas a humanidade com as costas voltadas para Deus, pastor. A humanidade não querendo Deus. Põe uma canção para mim mais alto, um pouquinho, Paulo. Olhe para mim. Existia a promessa. A misericórdia de Deus, ela está amalgamada, misturada com promessa. Ela está cercada com promessa. Existe promessa nela. Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os principais sacerdotes, os escribas e fariseus dizem: nós temos que guardar o túmulo, porque ele disse que vai ressuscitar ao terceiro dia. Nós precisamos guardar, porque os discípulos dele vão roubar o corpo e vai dizer que ele ressuscitou. Olhe para mim. Que Deus promete, Ele cumpre. Passará céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Se o Senhor diz que Ele está contigo todos os dias, até a consumação do século, Ele está contigo todos os dias. Ele está de noite, Ele está de manhã, Ele está à tarde. Ele está quando você está rindo, Fernando, mas Ele está também quando você está chorando, Fernando. Ele está contigo todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. Nesse domingo de Páscoa, eu te chamo para você entender que você é alvo da promessa de Deus. Sua casa pode ser diferente. Não é porque vocês merecem. Não é porque vocês são importantes de uma família célebre da cidade. Não. É porque a misericórdia de Deus, ela está voltada para você. E a misericórdia de Deus tem promessa. Primeira coisa, promessas que são maiores que nossas fraquezas. Olhem para mim. As promessas são maiores que as suas fraquezas, gente. Que as suas deficiências. Que as suas maiores debilidades que você tem. Suas maiores debilidades humanas. Seja de caráter, seja de saúde, seja de gênero, seja de instinto, de natureza. Não importa. Preste atenção numa coisa na sua vida. Você faz parte de um chamado espiritual. E esse chamado tem promessa. Jesus foi àquele túmulo. Ele pagou um preço. Ele morreu. Ele foi chicoteado. Ele foi dilacerado o seu corpo pelo gato de 9 caudas, aquele chicote romano de 9 pontas, que em cada ponta trançada tinha um metal, e quando aquilo batia, perfurava e saía carne e sangue. E ele foi moído, como disse Isaías. Isaías 53 narra que ele foi moído como um cordeiro.
Ele não abriu a sua boca, ele não se engrandeceu e nem se entristeceu. Ele se manteve. Por causa da promessa do Pai, ele acreditou. Ele foi àquele sepulcro, ele se entregou. Por causa de mim, por causa de você, por causa da gente. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Por causa dos seus erros, das suas falhas, das minhas. Por causa das nossas lutas. Segundo, as misericórdias de Deus têm anjos. Fala por irmão, diz: as misericórdias de Deus tem promessas, mas tem anjos. Aleluia. O que é isso, pastor? Tem anjos. Tem anjos. Tem anjos, Nilma. Tem anjos, Nilma, que está acampado ao teu redor dia e noite. Anjo que está em volta da sua casa, lá na roça. Tem anjo andando, voando. E quando é necessário que esses anjos movimentam, eles é como um relâmpago, Luzia. Diz que o aspecto desse anjo era como um relâmpago. Eu creio que era Miguel esse dia. A Bíblia não diz. Mas eu creio que era o arcanjo Miguel, o querubim Miguel. O líder do exército dos anjos guerreiros do céu. E quando esse anjo chegou, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Você está entendendo? A minha luta é grande, pastor, meu sofrimento é demais. Mas o anjo é poderoso para fazer. E quando o céu diz anjo faz, ele faz. Quando o céu diz anjo se movimenta, o anjo movimenta. E quando o anjo movimenta, Jorge, você pode preparar, vai acontecer. Anjos não brincam em serviço. Anjos, eles fazem o que tem que ser feito. Eles não têm dó, não. Ele não é como Deus que tem dó, não. Se Deus falar para o anjo, mata, ele mata. Se Deus dizer para o anjo, quebra tudo, ele quebra tudo. O sentimento dele é pequeno, mas a ação dele é poderosa. E os anjos do céu servem a igreja do Senhor Jesus. Os anjos caminham com você lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá de fora, longe aonde você está só. As misericórdias de Deus têm anjos, Valdeci. Tem anjo, cara, do seu lado. O anjo, Valdeci, caminha do seu lado. Por que eu tenho que servir a Deus? Por que eu tenho que amar a Deus? Por que eu tenho que acreditar, pastor? Porque tem anjos. Jesus estava no túmulo, estava preso, seu corpo. Mas o anjo, como relâmpago, brota naquele lugar. A pedra voa e o corpo recebe o Espírito de volta. Porque o anjo chegou. A sua luta pejura Satanás, te aprisiona, Satanás tem resistência contra você até o anjo chegar. Quando o anjo chega, o diabo tem que deixar. Passou entendendo? Diz glória a Deus. Não tem inimigo que segura o agir dos anjos. Por que eu tenho que orar? Porque quando você ora, você libera anjos. E quando os anjos vêm, eles fazem acontecer. Passou entendendo? Diz glória a Deus. Passou entendendo? Diz aleluia. Irmão, anjo fecha, anjo abre. Você precisa entender isso.
senhor está exaltando o anjo hoje? Não, irmão. Eu estou dizendo que reino de Deus tem anjo. Igreja tem anjo. Crente tem anjo que acampa ao seu redor, cara. Você não é coitadinho, você não é... Não. Você é alguém que é cercado de anjos de Deus. Você está entendendo nessa noite? A sua fé é uma fé espiritual e viva. Os filhos de Deus sempre terão os anjos do céu para os defender, proteger e os livrar de cada obstáculo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por que, pastor? Porque o anjo do Senhor vai movimentar na nossa vida. Quem está entendendo diz glória a Deus. Anjo vai guerrear por você, anjo vai fazer a coisa acontecer. Ah, não quero anjo. Jesus precisou de anjo. Para o negócio resolver lá no túmulo foi um anjo. E eu creio que foi Miguel que veio aquele dia. Foi o Miguelzão. A hora que o cabra chegou foi como um relâmpago. A terra nunca viu algo igual. Foi um terremoto em Jerusalém muito grande, que estremeceu Jerusalém. Guarda caiu para um lado, guarda para o outro, o negócio virou um fuzuê. Guarda perdeu a visão, né? Guarda ficou com medo. Vai com espada, luta com anjo. Terceiro, para me fechar esta palavra. As misericórdias de Deus, fala comigo, elas têm promessas. Faz assim com a sua mão e diz, ela tem promessa, ela tem anjos, mas ela tem resultados. Como você está entendendo? Você é alvo da misericórdia de Deus. Tem promessa para a sua vida. Tem anjos para te servir. E tem resultados para você viver. Quem está entendendo diz glória a Deus. As coisas passadas vão passar e eis que tudo fará novo na tua vida. Ei, o Senhor vai colocar um caminho no deserto e vai fazer brotar rios na terra seca. Esse é o teu Deus. Não lembrai das coisas passadas e nem considerais antigas. Eis que fez-se coisas novas na sua vida. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você é chamado das trevas para a luz. O Senhor te tirou do embaraço para viver uma vida abençoada. Existe resultado para você. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus carrega resultado para mim e para você. E resultados extraordinários. E resultados grandes. Resultados maiúsculos. Resultados absolutos e não relativos. Existem resultados. O que o senhor está falando? Eu estou falando de Jesus no túmulo. Ele rebenta o túmulo, o anjo rebenta tudo. O corpo sai, Jesus sai, andando, voando, indo para o céu. E para lá, para cá. E o anjo dizendo, ele não está aqui. Por que você está procurando ele entre os mortos? Ele vive, ele reina. E Paulo diz, e ele naquele dia recebeu um nome acima de todo nome. Na céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa de quê? Do resultado que Deus faz se mover em mim e em você. Você entende isso? Você entende isso nessa noite? Eu e você somos alvo do resultado de Deus na terra. Jesus levanta daquele túmulo. Seu corpo recebe um novo corpo. O corpo que eu e você vamos receber um dia. Que corpo é esse? Corpo de Jesus ressuscitado. Que corpo é esse, pastor? Seja aí teólogo, seja... Ah, irmão, estou nem para teólogo. Esses teólogos ficam teologando tanta palhaçada e besteira. Eu sou bacharel em teologia, irmão. Conheço um pouquinho.
e leio um pouquinho na vida. Mas eu não estou pegado nesse trem não, cara. Teologia vai ser antes, arrebatamento depois. Irmão, preocupa se arrebatamento é antes, depois, agora. Só preocupa com uma coisa. Essa é a maior teologia da sua vida. Estou pronto para ir hoje. Quem está entendendo? Quem está entendendo diz glória a Deus. Hoje! Essa é a maior teologia que você pode ter na sua vida. Hoje! Agora! Jesus vinha agora para mim. Pronto, eu pregando aqui. Pronto, eu estou pronto para subir. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. O mais disso, irmão, é besteira e enfado. O que eu e você, fechando essa palavra, precisamos é resultado. Resultado. O louvor pode vir. Fala comigo, diz: as misericórdias de Deus me dá resultado. Mais forte, diga: as misericórdias de Deus me dá resultado. Diz: o domingo da ressurreição me leva para resultados. Jesus foi morto, Renata. Morreu, Renata, lá naquele túmulo. Estava preso lá, Renata. Mas o anjo veio. E quando ele saiu, tinha um resultado. Um nome acima de todo. Entende isso, Joaquina? Missionária Joaquina? Um nome acima de todo nome. Por causa de quê? Dos resultados da misericórdia de Deus. Fala comigo, diz assim: as misericórdias do Senhor. Mais forte, diga: as misericórdias do Senhor me darão grandes livramentos. Me darão as maiores conquistas que eu posso ter. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Hoje você vai tomar a ceia da ressurreição. Nesse domingo pascual. É uma vez no ano que nós tomamos essa ceia. Uma vez no ano. É só um domingo de ressurreição. Que comemoramos. Mas todo domingo é domingo. Mas olhe para mim. Mas essa noite, eu quero que você entenda uma coisa. O seu chamado é um chamado espiritual. Pare de ficar preso na sua carne, nas suas emoções, no seu passado, na sua criação. O que foi gerado, que deixou de ser. Passou. Você é alvo da misericórdia de Deus, isso é maior do que tudo. A misericórdia de Tamar me dá e te dá promessa. Me dá e te dá anjos. A Maria José, anjo Mota, mas ela nos dá resultados. Quem entende isso nessa noite? Se Deus entra na minha vida, Vinícius, Xaramanussa. Sabe, irmão, eu estou com vontade aqui de voar. Eu estou sentindo uma unção tão gostosa nesse domingo. Há uma graça. Estou ministrando para vocês hoje debaixo de uma graça muito especial. Há algo do céu aqui nesse ambiente, nessa noite, diferente. Há uma graça diferente aqui. Essa graça vai tomar a sua vida, ela vai tomar a sua casa, sua família. Eu profetizo um tempo de um resultado maior na sua vida. O louvor, pode começar, vamos começar a adorar. Eu já terminei de pregar. Eles não estão acreditando que eu terminei, não. Já terminei. 30 minutos, eles não estão acreditando, eu terminei.
Há uma graça no céu. Há uma misericórdia que o céu olha para nós. E nós somos alvo dessa misericórdia. E essa misericórdia, ela vai produzindo as promessas na sua casa. Ela vai trazendo anjos para guerrear por você. Mas ela traz resultados que você nunca alcançaria. Nunca alcançaríamos. Mas a misericórdia, Wicker, é tão grande para com a gente. O céu movimenta tão poderoso em nossa direção. Esse é o chamado da igreja. Você faz parte disto. Você é filho disso. Mas o inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar, para te entristecer, para te machucar, para te levar para longe, Roberto, para te distanciar, para te dizer não, para mim não. Eles dizem: vamos travar o túmulo, vamos amarrar o túmulo, vamos dizer assim. Mas o Igor, a misericórdia tem anjo. Quando o anjo chegou, virou soldado para tudo que é canto. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ei, há anjos que movimentam pela sua vida. Há anjos que movimentam pela sua casa. Há anjos. Esses anjos, eles nos servem dia e noite. Vamos colocar de pé. Dia e noite, Gilberto. Anjos estão contigo, meu filho, lá na sua casa. Anjos estão lá. Anjos vivem junto contigo. Você não está sozinha, porque você é alvo da misericórdia de Deus. E a misericórdia coloca anjos para guerrear por ti. Anjos está contigo. Anjos. Anjos. Os anjos nos servem, pastor. Eles nos servem. No dia mais difícil eles estão lá. Na hora do impossível, eles estão lá. Todo dia. Todo dia, diz o Senhor. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia eles estão lá. Todo dia a promessa se movimenta sobre nós. E os céus olham e diz: eu tenho que visitá-la, porque há uma promessa sobre ela. E se precisa de anjos vir, eles vêm. Posso crer. Eles chegam. E o inimigo, Genesi, vai fazer de tudo para te tirar disso, para te levar para longe disso, para te distanciar disso. O inimigo vai tentar te entristecer, te machucar, te ferir e dizer: não, 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 você não pode, você não quer, não, para você não. Mas a Bíblia diz que é para todos os que creem. Todos os que creem, todos os que se levantam, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare bem forte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque